O que você sente quando vê essas imagens? Eu sempre me coloco no lugar da plateia vendo essas coisas desaparecerem pela primeira vez. Esse chapéu engraçado é Georges Méliès. Ele é o grande responsável por essa brincadeira, e o que você está vendo é A Lua a 1 metro, uma obra-prima do cinema, criada e dirigida pelo próprio Méliès. Demais, né? Eu sou Pablo Diego, e você está no Quase Tudo sobre Cinema. Georges Méliès era ilusionista, ele vinha do teatro do ilusionismo, mas ele estava na plateia quando os irmãos Lumière apresentaram o cinema ao mundo, e ele se apaixonou perdidamente por essa caixa de sonhos. E certa vez, enquanto ele filmava pelas ruas de Paris, a sua câmera travou. Depois de um tempo ela voltou a funcionar. Quando ele viu o resultado impresso, ele percebeu que aquele acidente ocasionou algo interessante. Como nenhuma imagem havia sido exposta durante a interrupção, ele percebeu que pessoas se mexeram e objetos desapareceram, depois voltaram a reaparecer. Ele não pensou duas vezes e começou a usar esse truque, que ele batizou de Stop Action. Essa brincadeira rendeu o filme que vimos no início do programa, A Lua a 1 metro. Méliès mergulhou fundo nas possibilidades da caixa mágica, transformando filmes até então realistas em fantasias teatrais maravilhosas, cheias de efeitos especiais que para a época era absurdamente impossível de acreditar. Ele brincava com o filme expondo mais de uma vez e causava espanto com o resultado. Para você ter uma ideia, Georges Méliès foi considerado o melhor diretor do mundo. Na descoberta do cinema, todo mundo queria ver alguma coisa, seja lá o que fosse. O fato de imortalizar uma imagem em movimento já era sublime. Mas e se contássemos uma história com essas imagens? Contar uma história pareceu ser uma ótima sacada. A desconhecida Alice Guy Blaché dirigiu talvez o primeiro filme com roteiro da história, alguns meses antes de Méliès, A Fada dos Repolhos. Era simplesmente uma fantasia cômica sobre bebês nascidos em canteiros de repolhos. O curioso é que Blaché foi a primeira e mais importante diretora mulher da história, e foi pioneira fazendo filmes com som, e também a roteirista e diretora do primeiro filme sobre a morte e vida de Jesus Cristo. O final do século XIX foi realmente um tempo estonteante para o cinema, mas nada acerca dele estava definido. No entanto, os contadores de histórias e os industriais não tardariam a mudar isso. A Primeira Guerra Mundial redefiniria o mundo e teria um impacto duradouro sobre a produção cinematográfica, com os Estados Unidos se tornando a força dominante. Mas, enquanto isso, os nossos cineastas estavam brincando. Eles haviam descoberto planos. Georges Méliès percebeu essa mágica e em 1898, filmes de múltiplos planos, editados, começaram a aparecer. E a dica de filme dessa semana é claro que A Lua a 1 metro, do magnífico Georges Méliès. Olha só, aqui no canal você encontra mais filmes desse fabuloso cineasta. Vale a pena você conhecer e se colocar numa plateia do século XIX. A nossa viagem sobre a história do cinema está só começando. A gente se vê na próxima parada. Até lá, tchau! Chegando à estação, causou espanto por onde passou. Mas a brincadeira só estava começando.